Gaara finalmente aparece no mangá de Boruto True Blue Vortex. Boruto tem uma conversa bem importante que pode definir os rumos dessa guerra com Kawaki e uma revelação bombástica é feita em relação aos poderes de Kawaki. Além disso, o nosso vilãozinho que tá mais para saco de pancadas Cold se alia de vez aos Shinjos. Bora conferir? Fala otakus, Lucas Lima na área, trazendo para vocês uma análise bem legal aí dos principais pontos do capítulo 15 de Boruto True Blue Vortex, beleza? Já aproveita para deixar o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não esquecer que o YouTube possa te avisar quando a gente trazer um vídeo novo aqui no canal, beleza? Então bora para a análise. No final do capítulo 14, o Kankuro, após a fuga do Boruto, o Kankuro liga para o Shikamaru e faz uma conexão mental lá com ele, explica que o Gaara foi derrotado e o Shinki acabou se tornando uma árvore, né? E ao mesmo tempo aparece o provável, possível novo Shinjo, né? O novo clone do Jubi, dentro do QG lá dos Egos. E desse ponto que começa o capítulo 15. Basicamente, ele traz uma contextualização de como isso ocorreu, o que de fato aconteceu, certo? Aparece lá o Gaara gravemente ferido, né? E o Shinki e a sua equipe, a equipe do Shinki, presos na areia do Gaara, né? E o Shinki até comenta que ele quer ajudar de alguma forma. Nesse meio tempo, quem aparece é a Matsuri, que é o ego da Moeg, com alguns garras sujas atacando a Vila da Areia, certo? E é a partir disso que ocorre esses acontecimentos que o Kankuro passa por Shikamaru. Então, o Shinki, numa medida de desespero ali, ele acaba se libertando dessa areia do Gaara e selando o Gaara dentro de como se fosse um sarcófago de areia de ferro, né? Areia magnética ali, que é um pouco do poder do Shinki, na verdade é o cerne, né, do poder do Shinki. Porém, nesse meio tempo, ele acaba sendo mordido por um dos garras sujas, né? E, por consequência, ele acaba se transformando em árvore. Com isso, o Kankuro acaba questionando o Shikamaru, perguntando para ele se eles já têm alguma contramedida, o que eles estão fazendo, né, para tentar reverter essa situação ali e realmente tentar resolver esse problema, né, que é essa transformação de árvore, que por consequência também acabou deixando aí o Gaara preso dentro desse sarcófago de areia de ferro que foi selado pelo Shinki. Então somente o Shinki consegue libertar o Gaara dessa prisão, digamos assim, né? Que é basicamente o que está acontecendo com todos os personagens antigos, né? Então, como o Kishimoto está dando foco para os personagens, para os novos personagens agora de Boruto, os antigos de Naruto estão meio que sendo, pelo menos os principais ali, estão sendo meio que tirados de lado. Já aconteceu isso com Sasuke, já aconteceu com Naruto, né? E agora com o Gaara. A chegada de Cold. Bom, o Cold apareceu do nada dentro do covil dos Shinjos. Isso aí foi até um pouco engraçado. Depois de toda aquela contextualização do início, apareceu o novo Shinjo, que é basicamente um ego, um clone do Shinki, filho do Gaara. E o Jura e os demais egos ali batizam ele com o nome de Ryu. Então, basicamente, o nome dele vai ser Ryu, ele é um novo integrante do grupo dos egos, dos Shinjos, né? E com base nisso, já de cara, ele acaba percebendo que o Cold está ali dentro e pega o Cold, certo? Acaba amarrando ele e enfim. E nisso eles começam a debater, a conversar ali, o Cold, o Ryu e o Jura, e o Ryu ele tenta entender, né, quem que é ele, se ele é um intruso e tal. E o Jura explica que
ele, tipo, é qualquer um, assim. O cara foi tão deixado de lado como um vilão que hoje ele é meio que qualquer um. É interessante que nesse ponto o Code acaba, eles começam o Jura começa a explicar algumas coisas ali e fala a questão do fruto de chakra e tudo mais, e o Code diz que o fruto de chakra vai ser dele. Ele vai comer o fruto de chakra e realizar o desejo ou o sonho do Ishiki. Basicamente, ele segue esse plano do seu criador, digamos assim. E com base nisso, ele meio que faz ali meio que como se fosse uma parceria ou um acordo ali com os egos, onde se ele matar o Boruto, ele vai ficar com o fruto de chakra, isso mesmo. Até porque dentro desse processo o Jura já explicou outras vezes e explica novamente que eles não precisam do Boruto, precisam apenas de um Otsutsuki para que o Jubi possa se alimentar e criar o fruto de chakra, que é basicamente o Kawaki, certo? E bom, a partir disso, agora a gente sabe que além dos Shinjis, né, o Code provavelmente vai estar atuando e indo atrás do Boruto, como aconteceu em alguns outros alguns outros capítulos desde o começo dessa nova saga, do Boruto to Blue Vortex. Outro ponto que foi interessante ali é que, como os egos buscam, eles têm essa ideia de autoconhecimento, de conhecimento, o Jura explicou um pouco disso pro Ryu, e o Ryu decidiu ir atrás do Gaara. Isso, exatamente, ele decidiu ir atrás do Gaara, e porque ele é o único, e ele sabe que ele é o único que pode desfazer o selo que foi feito do Gaara. Então, será que o Gaara tá com os dias contados realmente em Boruto to Blue Vortex? Voltando para a conversa do Kankuro com o Shikamaru comenta que ele precisa ainda entender melhor essa situação dessa transformação dos ninjas em árvore para poder tomar alguma contramedida, certo? E, bom, obviamente ele sabe que a única pessoa que tem informações sobre isso é o Boruto, né? Então, provavelmente ele espera conectar ou conversar com o Boruto no futuro para entender melhor dessa situação, de como isso pode ser resolvido. Obviamente, o Boruto já explicou, na verdade já comentou um pouquinho sobre essa situação quando ele foi preso lá, né, interrogado por eles, mas nada muito concreto. Conversa entre Boruto e Kawaki. Bom, indo mais pro final, no meio pro final ali desse capítulo, o Boruto teve uma conversa com o Kawaki, certo? Lá onde ficam, na montanha, lá onde ficam a cabeça dos Hokages. O Kawaki pergunta por que ele não foi embora, né? E ele diz que precisava conversar com ele ali sobre alguns pontos. E, basicamente, o Boruto deixa claro pro Kawaki que para eles vencerem essa guerra, eles precisam se aliar, os dois. Se eles não se juntarem, vai ficar difícil de vencer esses Shinjos e o Code, teoricamente, né? Que agora são como se fosse quase um team-up aí, de vilões. E isso já ficou claro, o Boruto sozinho quase foi de arrasta pro Jura, o Jura quase matou ele, e eu acredito que numa trocação franca ele talvez não teria grande chance, talvez até teria contra um só, mas se a gente for considerar um ou mais Shinjos contra o Boruto, aí eu acho que já fica mais difícil para ele, certo? E tem um detalhe bem importante aí. O Boruto comenta que ele poderia treinar, o Kawaki poderia libertar o Naruto e o Naruto treinar ele, certo? Só que isso, até explicar toda a situação, isso poderia tomar tempo e poderia ser arriscado. Então, né, até trazendo um pouquinho do spoiler que saiu alguns dias antes, que supostamente o Boruto treinaria o Kawaki, dizendo que ele estava bem fraco, certo? Até foi meio humilhante assim esse spoiler. Mas enfim, criou-se aí algumas hipóteses de que o Boruto iria treinar o Kawaki para ele ficar mais forte, certo?
Só que, pelo que deu pra entender aí, foi o Boruto fez uma revelação bem importante do que a gente talvez estava especulando aí sobre os poderes do Kawaki, certo? Basicamente, o Amado vem restringindo, limitando os poderes do Kawaki, justamente por conta de ter aí o controle sobre ele, assumir o controle dele, e pensando naquela questão da filha, né? Que ele quer muito reviver a filha dele e tudo mais, e o Kawaki faz parte desse jogo aí do Amado, certo? E nesse momento o Amado tá observando a conversa dos dois, né? E ele se pergunta como que ele sabe disso, né? E começa a fazer alguma correlação aí, tipo, será que ele teve contato com o Kashinkoji ou algo do tipo? E, bom, é bem provável que o Kashinkoji, dentro do poder apelão que ele tem lá das 10 direções, conseguiu observar, né, que tipo, isso estava ocorrendo em algum dos... E no futuro que eles vencem, o Boruto precisa da parceria com o Kawaki, e o Kawaki precisa estar livre dessas limitações, certo? Para que eles consigam aí pôr em prática esse plano de vencer os Shinjos e não evitar que acabe em tragédia, digamos assim, né? Que a Terra seja destruída de fato. Bom, e agora ficam-se mais perguntas para os próximos capítulos de Boruto, certo? Será que o Kawaki vai despertar algum poder do Shibaya Otsutsuki, como ocorreu com os outros, com a Eida, com o Daimon, até mesmo com o Cold? Até falando no Kashinkoji, né, despertou recentemente, ele precisa ficar realmente forte para poder enfrentar de igual para igual os Shinjos. Então ficamos por aqui com mais essa análise aí de Boruto True Vortex, capítulo 15. Não se esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal para que você seja avisado quando a gente trouxer mais conteúdos aqui, seja de Boruto, Bleach, outros animes. Por hoje é isso. Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima.